Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidas. Professora Ana Tereza, professora Yara Antunes e eu, professora Maria de Fátima, mais uma vez para a gente discutir alguns aspectos polêmicos da Resolução 2294 de 2021, né? Na verdade, publicada no Diário Oficial no dia 16/6, extremamente recente e cheia de polêmicas. Hoje é o nosso segundo encontro para a gente falar sobre algumas questões a mais dessa resolução. E o que eu gostaria de deixar aqui marcado para discussão hoje é quanto à questão da doação de gametas e de embriões. Um aspecto que envolve algum problema é o item 2 desse item 4 da resolução, que vai dizer o seguinte: é a questão do anonimato dos doadores. Então, os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, o que sempre aconteceu nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, mas aí trouxe-se uma exceção que, na verdade, vem da prática, porque muitas pessoas já judicializaram e pediram para que a irmã fosse a doadora de óvulo, ou a sogra doasse o óvulo, enfim, coisas, ou a sogra, acho que a irmã, né? A sogra, acho que a gente nunca viu como doadora de óvulo, mas a irmã, com certeza, uma prima, com certeza. Então, uma doação de gametas, exceto essa anonimização, assim, esse desconhecimento do doador, exceto em relação a parentescos de até quarto grau. Então, primeiro grau, pais e filhos, segundo grau, avós e irmãos, terceiro grau, tios e sobrinhos, quarto grau, primos, desde que não ocorra em consanguinidade. Eu vou levantar o primeiro aspecto aqui que me incomoda muito, que é em relação a esse anonimato. Porque eu vejo um grave problema em relação ao princípio da igualdade. Quer dizer, anonimato para alguns e não anonimato para outros. Tudo bem que a gente sabe que se alguém leva numa clínica alguém para ser doador, por óbvio não há anonimato. Mas então que se quebre o anonimato para os demais. Porque aí nós temos duas situações completamente distintas. Mas há outras questões que podem ser levantadas e eu passo a bola para vocês duas. Quem começa? Vamos lá, vou começar. Eu acho que a disposição do Conselho, né, a norma trazida pelo Conselho, é muito reflexo do que a gente já via na prática, né, das demandas dos precedentes. Se fala muito também do problema, por exemplo, da inseminação caseira, que não se confunde com a doação intermediada pela clínica, né, mas então colocar o parente como uma possibilidade de doador, tornaria essa relação mais segura, né, tentando, por exemplo, afastar a perspectiva da inseminação caseira, que é muito questionada, né, que seria um método bastante questionado de promover a própria fertilização. Assim como Fatinha questiona, eu acho que existe algo dentro dessa determinação que precisa ser amadurecido, porque a gente tem uma situação em que o parente, ele vai aparecer, ou seja, ele vai ser assumido, conhecido como doador, né? E a gente tem a regra que seria manter o anonimato. Então, é uma situação que gera uma diferença de tratamento, uma não isonomia entre as duas perspectivas. E vale a pena, Fatinha, a gente também lembrar de algo que já é questionado antes mesmo do Conselho assumir a possibilidade da doação com parentalidade, que é o fato de que já se fala em conhecimento da ascendência genética a partir de um paralelo com o artigo 48 do ECA, né, que determina que o adotado, ao completar, por exemplo, 18 anos, ele pode querer conhecer a sua origem biológica. Então, é a mesma perspectiva para uma pessoa que foi, né, fertilizada com doação de material biológico, que aos 18 anos poderia também querer conhecer a sua origem biológica. Claro que é difícil a gente trazer isso de uma maneira exatamente igual, são duas situações distintas, porque envolve, inclusive, o elemento volitivo de quem quer doar não quer aparecer, né? Mas eu acho que se fala muito hoje como caminho para isso, de que as normas jurídicas são seguras para a doação, não existem efeitos, né, jurídicos de sucessão e filiação na doação de gametas, e, ao mesmo tempo, eu acho que isso seria resolvido por uma perspectiva contratual. O próprio contrato de doação poderia prever a possibilidade de que alguém queira conhecer o ascendente genético, né? E que se de repente a outra pessoa não quiser conhecer esse ascendente, ninguém vai forçar
né, um encontro ou algo dessa natureza. Então, me parece que talvez o que falte um pouco né, nessa perspectiva é a gente amadurecer do ponto de vista ético, bioético, biojurídico, o que seria conhecer o ascendente genético, né? Ter acesso às informações, encontrar essa pessoa. Então, esse é um desdobramento dessa observação e dessa previsão normativa aí do Conselho. Eu acho que cada vez mais, a partir do que você disse aí, cada vez mais a gente pode inserir nos termos de consentimento livre e esclarecido essas possibilidades. Olha, você permite que te conheça, você permite que não te conheçam, né? Quer dizer, aspectos que, porque sob o ponto de vista do direito, nós até acatamos, o direito até passa a acatar esse anonimato. Mas não haveria problema não ter esse anonimato. Eu particularmente, não vejo a necessidade de se manter o anonimato, mas nós acatamos. Agora, eu entendo um pouco diferente, como você também já disse, que é diferente essa ideia da perspectiva que se encontra no ECA, porque nesse aspecto, conhecer a origem genética não necessariamente faria com que se fosse necessário conhecer a identidade do doador, diferente da adoção. Né? Porque não tem jeito. Agora, esse é um outro problema, quer dizer, quando você levanta todas essas perspectivas do ponto de vista de parentesco, inclusive, eu passo a palavra para você, Yara, porque esse item também, ele fala desde que não ocorra em consanguinidade. E outro dia, nós conversando, né, sobre o assunto, vamos pensar em situações, porque uma cunhada pode doar para a cunhada, a irmã pode doar para irmão, mas, né, quer dizer, uma irmã doando para outra irmã. Mas então, quais seriam os outros aspectos que não ocorreriam em consanguinidade, Yara? É interessante que essa inclusão, né, da possibilidade dos parentes doarem, segundo a exposição de motivos da própria resolução, advém da incorporação de decisões judiciais que já eram concedidas, né? Então, é interessante a gente frisar isso, que o CFM e os seus órgãos, né, estão preocupados de acatar dentro das suas resoluções deontológicas decisões judiciais que já vêm sendo exprimidas aí no ordenamento jurídico. O que nos causa interesse nesse item 2 do ponto 4 da resolução não sei se é um afastamento, né, ou uma preocupação demasiada com a questão própria do parentesco consanguíneo, né, que é chamado pelo Código Civil também como parentesco natural. E desconsideração, ou não sei se de propósito, às vezes é só uma percepção minha mesmo, né, das outras relações familiares que são as socioafetivas. Hoje em dia, o direito das famílias, ele é permeado pelo afeto, né, ele é permeado por toda uma construção socioafetiva de parentalidade, né, de parentesco. Então, uma outra incongruência do ponto de vista técnico é que não faz a diferenciação do que são parentes em linha reta e em linha colateral, né? Mas isso é porque nós somos do direito, professor aqui, né, de direito das famílias, tem que chamar a atenção do CFM para esse linguajar técnico do parentesco. Mas aí a gente ficou, né, Fatinha e Ana Tereza, analisando esse ponto 2 do item 4 e pensando quais seriam essas possibilidades de consanguinidade que não permitir-se-ia a doação, né? E aí a gente chegou, assim, pelo menos, né, na minha percepção, o que se tem a irmã, né, que vai doar o seu óvulo para o irmão, para que a cunhada venha a gestar, mas a cunhada não tem o óvulo, né? Então a irmã, ela doaria o seu óvulo para o irmão, que utilizaria o seu espermatozoide. Isso não seria possível pela resolução. Por quê? Porque nós teríamos uma confusão sanguínea. O filho oriundo dessa técnica seria filho do irmão com a cunhada, né, pelo termo de consentimento, por autonomia, nos termos das resoluções do CNJ. Contudo, biologicamente seria um filho de irmãos, né? E parece que isso não é possível. Agora, eu fico pensando, não há a possibilidade de exames genéticos?
não há possibilidade de aferição genética do embrião formado? E porque o Código Civil, por exemplo, não permite o casamento entre irmãos por uma certa confusão sanguínea. Sim. Né? Mas a gente sabe, né, que ela é fundamentada também em questões genéticas, porque há uma historicidade de que parentes próximos geram filhos com deficiência. Né? Então, sem entrar, né, em toda a discussão possível de eugenia, né, a partir disso, nós poderíamos considerar, será que a partir das técnicas de RA nós teríamos a possibilidade de um exame genético, nós não afastaríamos essa proibição, inclusive entre parentes consanguíneos, né? Mas a permissão que se tem aqui, como você já disse, Fatinha, a cunhada, né, ela vai doar o seu óvulo para o seu cunhado. A minha irmã doa para mim, né? E eu tenho um filho com o meu marido, material genético desse meu marido. Então, né? Não vai ter parentalidade. Exatamente, é nesse sentido. Mas é curioso porque o artigo, né, o texto, ele fica difícil para nossa leitura. Extremamente. Exatamente. E se for um irmão, né, civil, né, com parentesco civil, seja ele socioafetivo, por adoção, ou que foi oriundo de uma técnica de reprodução humana assistida heteróloga anterior, né, nós não teremos que falar nessa segunda parte desse artigo. A redação realmente é complicada de compreensão, mas a gente traduz dessa forma para tentar demonstrar a nossa concepção disso, né? Ana, um outro item que é muito complicado, que eu achei também, eu não sei vocês, porque eu acho que esse a gente até nem chegou a conversar muito sobre ele, mas é o item 10 desse mesmo item 4, né, desse mesmo texto, desse mesmo capítulo 4, que vai falar sobre a responsabilidade pela seleção dos doadores. Então, vai dizer que essa responsabilidade é exclusiva dos usuários quando da utilização de banco de gametas e embriões. Eu achei estranho, eu achei que um termo de consentimento livre e esclarecido, as questões colocadas ali já seriam objeto de análise no próprio termo, então, quer dizer, há uma intenção de eximir essa responsabilidade, me parece até mesmo por caracteres fenótipos. O que você acha disso? Eu acho, Fatinha, que são duas possibilidades, né? A gente pode falar de responsabilidade por seleção envolvendo aspectos terapêuticos, que envolvem saúde, e pode falar de responsabilidade por seleção envolvendo, né, o perfil fenotípico ou, né, o aspecto das características da pessoa. Uhum. Então, eu, assim como você, eu entendo que o termo de consentimento que envolve doação de gametas, que envolve a própria reprodução com doação de gametas, ele deve ter características muito detalhadas, né? E nesse termo deve existir todas essas variáveis que podem ocorrer no ato de selecionar um doador. Né, desde aspectos que vão envolver que tipo de exame esse material biológico é submetido, né, e aí os exames genéticos ou outros, ou a investigação genética que é feita, e ao mesmo tempo, um esclarecimento que para mim é muito fundamental: genética não é determinismo, é probabilidade, né? Então eu posso fazer uma escolha de um perfil de um doador com X e YZ características, mas ele pode ter em sua carga genética uma variante que gere outro tipo de característica. Então, não há como garantir a perfeição ideal, né, no sentido mesmo daquilo que o pai, o genitor ou a mãe espera que o filho aparente, ou seja, num processo de reprodução. A gente não consegue isso também na perspectiva da concepção natural, não vai conseguir isso também na perspectiva da concepção artificial, né? Então, eu acho que nesse ponto, o consentimento resolveria o termo de maneira muito clara, né? Quais são as variáveis, quais são os riscos, aquilo que é submetido a uma mudança, e não precisaria, talvez, desse esclarecimento, né, nessa medida. Eu lembrei aqui de pais projetistas, filhos projetados, né? Quer dizer, aquela ideia de ter exatamente aquela
criança da forma como se pensou, né? Bom, eu acho que um outro item que a gente pode também falar aqui com o pessoal, né, que tenha interesse em saber, né, desses problemas em relação a essa resolução, essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina, é sobre a gestação de substituição, né, a cessão temporária de útero, que veio traduzida dessa maneira na resolução anterior. E me causou muita estranheza também o item 1 do capítulo 7, né, sobre gestação de substituição, quando se determina que a cedente temporária do útero, ela deve ter pelo menos um filho vivo e pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até 4º grau. Bom, pertencer à família de um dos parceiros até 4º grau, eu acho, se não me engano, se não me falha a memória, estava na resolução anterior também, o que já era questionado, apesar de que o próprio Conselho Federal de Medicina falava que casos específicos seriam avaliados, né? Porque se não pudesse avaliar, nós incorreríamos também num princípio de não observação do princípio de igualdade, porque eu posso não ter parentes até 4º grau, né? E com isso eu fico limitada ao uso da técnica, esse seria um problema. Mas agora se traz essa novidade de se ter pelo menos um filho vivo. Vocês duas acham que, num primeiro momento, veio a mim aquela perspectiva assim, olha, para evitar conflito positivo de maternidade. Esse poderia ser um argumento. Por outro lado, conflito positivo de maternidade não poderia existir, porque nós estamos falando em maternidade de intenção. Mas se não for isso, qual seria a questão? A possibilidade de uma mulher poder ser uma boa gestante? O que vocês acham? Ana, posso falar um pouquinho Claro, sobre isso? Claro. Eu queria começar, na verdade, fazendo a crítica que eu já fiz aqui, vou repeti-la, né? E ela vem da resolução anterior, né? Parente consanguíneo. Então, quer dizer, só se for consanguíneo. Se for civil, não pode, né? Não nos parece isso, né? Mas é uma crítica à redação positiva aqui da norma deontológica. Então, nos parece que é qualquer parente até o 4º grau, em linha reta e em linha colateral até o 4º grau. Agora, Fatinha, eu fiquei pensando também, né, se essa questão da prova da condição de ser uma boa gestante, né, de levar a cabo uma gravidez. Mas não é possível que é isso, né? Não é possível. Eu acho que tipo assim, a mulher já passou no teste, né? Já tá boa para gestar novas crianças. Me parece muito mais algum conflito, né? Como vem no imaginário popular aí daquela novela tão antiga, né? Que chamava A Barriga de Aluguel. Pessoal, não é barriga de aluguel, a própria resolução fala, né? Cessão temporária de útero. Ainda que fosse, mas mas no Brasil não é possível que ela seja, apesar de nós termos teses e defesas, inclusive a professora Maria de Fátima, e artigos, né, a professora Maria de Fátima, e Fatinha, você defende que é possível, né, no ordenamento jurídico, nós termos essa sessão onerosa, a resolução não permite. Ela permite somente que seja gratuita. E aí, eu né, refleti, e eu acho que vocês vão falar também sobre isso, né, a Fatinha já falou um pouco, nos parece, então, que é para que não seja a primeira gestação daquela mulher e que ela, por alguma questão psicológica, por alguma questão hormonal, né, não sabemos, ela, no final daquele processo, opte por assumir aquela maternidade como se fosse sua. E aí, pressupõe-se que uma mulher que já tem um filho, pelo menos um, não faria isso. Não entendo da onde que vem essa fundamentação. Pois é, mas é isso. Você não acha, Ana, que, por exemplo, se nós estamos diante de uma clínica de fertilização em que se tem psicólogos, médicos, né? Essas questões elas são discutidas, há um acompanhamento psicológico. Será que caberia ao conselho trazer essa determinação? Ele não está aí restringindo mais uma vez direitos? A primeira questão que eu me pergunto quando eu vi essa, né, previsão é qual é o fundamento científico disso, né? Porque a gente tem que ter um fundamento científico para uma limitação.
né? A gente conversou aqui, inclusive no outro vídeo, a respeito, né, do número de embriões transferidos, implantados, fecundados. Isso tudo gira em torno de um fundamento científico. Quando há uma limitação que envolve o exercício da autonomia, inclusive corporal, né, de uma pessoa, isso deve existir, essa limitação ela tem que estar fundamentada em algum aspecto, que neste caso me parecia que deveria ser científico, né? Até porque se trata de uma norma deontológica vinda, né, de uma área que é extremamente científica. Então, eu também não consigo enxergar de uma maneira um pouco mais razoável o que justificaria a limitação para que uma gestante por substituição, para que alguém que quisesse fazer isso, né, por livre e espontânea vontade, tivesse que ter um filho previamente. E eu acho que a suspeita que a gente tem, né, que a gente levanta, que seria a questão do conflito positivo de maternidade, ela cai essencialmente por terra do ponto de vista jurídico, a partir do momento que o ordenamento jurídico permite que essa maternidade, essa paternidade seja feita mediante técnicas de reprodução artificial, né? Quando ela admite outros meios de prova que não sejam só o DNA ou dar à luz. Então, existe todo um arcabouço hoje probatório que consegue comprovar a filiação, né? O próprio contrato de reprodução humana assistida consegue comprovar a ideia de filiação. Então, eu também não consegui identificar qual seria o fundamento que justificaria, de fato, essa limitação, já que a gente tem aí um elemento que, para mim, é fundamental, que é a autonomia da gestante, né, a autonomia dos genitores, do casal que movimentou o projeto parental assistido, né, do próprio médico, porque a gente tem que pensar também na autonomia do profissional que está conduzindo o processo e está vendo quais são as possibilidades melhores para aquela família, né? Então, existe a gente volta para aquela discussão, a autonomia, ela está sempre, né, exercendo ali um protagonismo dentro da relação que envolve reprodução, né? Não quer dizer que a gente vai ter que permitir tudo em nome da autonomia, mas ela é, né, um elemento que ocupa um espaço importante. Então, e me parece que, assim, isso vai gerar um caminho, mais uma vez, para a judicialização. Porque se, de alguma maneira, o CFM ele buscou atender questões já judicializadas, como é o caso da questão do anonimato lá, né, das possibilidades, né, de parentes serem doadores, né, que trouxe essa possibilidade pela judicialização. Por outro lado, as pessoas vão propor ações, né, vão precisar propor essas ações para tirar essa exigência determinada, né, pelo Conselho Federal de Medicina, que não cabe, né, ao Conselho Federal de Medicina trazer essa exigência, porque, mais uma vez, ele restringe direitos. Então, nós vamos ter, e aí aquilo que você bem disse, né, que é uma questão de uma comprovação científica. Mostre, então, o porquê dessa situação, né? Então, eu acho que a gente vai ter um caminho aí pela frente. É curioso, né, porque a gente escreve e, de repente, vem outra resolução, e aí logo outra resolução, e essas resoluções, elas estão vindo com muita rapidez, mas eu acredito que, né, por tudo que nós falamos, eu acho que seria de muito bom alvitre que a gente estivesse, né, andando um pouco mais de mãos dadas para que essa resolução pudesse ser mais definitiva, né? E, de alguma maneira, concordo com a Yara também. Eu acho que chegou num ponto que a falta de legislação ela vai gerar todos esses problemas, né? E que já poderiam estar sendo trabalhados, até porque o uso da técnica vem sendo permitido e cada vez mais, né, mais novidades científicas vão sendo trazidas, né? Fatinha e Ana, só fechando, a gente percebe que os dois últimos temas que a gente trabalhou, eles seriam, do ponto de vista jurídico, muito bem resolvidos, bioético e biojuridicamente, pelo TCLE. Sim. Né, que resguardaria as autonomias de todas as pessoas que estão participando, bem como dos profissionais da saúde ali envolvidos. Então, acho que a gente tem que valorizar mais o TCLE, aplicá-lo, né, de uma forma mais adequada, não só em benefício da autonomia dos pacientes, mas em prol e em resguardo da autonomia e da responsabilidade dos profissionais de saúde, dos médicos e médicas. Exatamente, é isso aí. Ok. Meninas, muito bem, foi muito bom, a nossa conversa foi ótima e espero revê-las em breve.
Até. Até. Até!